bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos Martins e a nossa amada Pura Morena. É isso aí, nós estamos cheios de energia, você sentiu aí? É isso aí, então nessa vibe nós vamos para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é o quê? Língua portuguesa. Vamos embora, mas não é pumbar não, gente, vamos estudar. Aula 20.1, estrutura das palavras. É isso mesmo, porque nesta aula você vai entender como uma palavra ela se constrói, né? Pedacinho por pedacinho. Pedacinho a gente fala que é um conceito meio esdrúxulo, né? Mas na verdade, cada palavra ela é composta, vamos lá, eu vou pegar a caneta para ela não me surpreender, porque toda vez eu passo por isso, né? Vamos conceituar, né? O que são aí, o que é essa estrutura das palavras, mas vamos também entender o radical, as desinências e os afixos, tá? Que aí são divididos em prefixos e sufixos, beleza? Então, preparados, vamos embora! Habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Beleza, então. E vamos para a nossa árvore do conhecimento, trazendo a temática da aula, que é estrutura das palavras. Ok, vamos lá. A nossa aula vai estar voltada totalmente para a classificação dos morfemas, beleza? Então, a estrutura das palavras, que é o tema desta aula, vai trabalhar praticamente a classificação dos morfemas. Morfemas são os pedacinhos que eu falei para você que constituem aí uma palavra. Os morfemas radical, desinências, vogal temática, afixos, vogal e consoante de ligação, beleza? Então tá, esses aí são os morfemas e nós vamos ver um a um. Fique de olho no conceito. E aqui nós vamos iniciar a nossa conversa. Primeiro, lembrando que nós vamos estudar especificamente a construção de uma palavra. Então, nós estamos em que parte da gramática? Morfologia. Beleza. Mas o que é morfologia? É a parte da gramática da língua portuguesa que estuda os morfemas. Ok, então, se os morfemas estão vinculados às palavras vinculadas aí às morfemas, morfologia trabalha e estuda, na verdade, as palavras isoladamente, beleza? Pera aí, aluno da NASA, você está exatamente como nossa aluna Thalita? Não acredito. Vamos então já resolver essa questão dessas dúvidas. Você já se perguntou como as palavras são formadas? Porque a Thalita vive só fazendo essa pergunta. Beleza. Então, vamos aí. Primeira informação. A estrutura e a formação das palavras são compostas por elementos específicos. Ok, quem está fazendo a anotação, essa é a palavra-chave, elementos específicos, tá? Ok, então, as palavras, elas são compostas por unidades, ok? E podem ser decompostas, olha que bacana. Então, as palavras, elas são compostas e também decompostas. Tá vendo? É como um quebra-cabeça, né? Então, ela se decompõe em elementos menores. Olha aí, tá? E esses elementos menores são chamados de morfemas. Ou esse nome aqui bacana, ó. Elementos mórficos. Qual você prefere? Olha como língua portuguesa, ela é top da galáxia. Tudo aí te deixa à vontade. Você pode escolher. Você quer falar o quê? Ah, eu sei agora que as palavras, elas tanto podem se compor como se decompor, né? Aí através dos morfemas. Ou elementos mórficos. Aí você escolhe.
Então, cada elemento mórfico, né? Cada elemento mórfico, ou seja, cada unidade, cada morfema, recebe um nome especial. Atenção! Cada elemento, né, mórfico recebe um nome especial. Também ele exerce uma função específica na estrutura da palavra. Eu vou até colocar outra cor para você ficar aí bem direitinho nessa informação. Cada elemento recebe um nome especial e exerce uma função específica. Pronto, tá? Na estrutura da palavra. Ok. Os morfemas são compostos por, atenção, já podem tomar nota aí para o resumo de vocês. Os morfemas são compostos por radical e afixos. Vamos lá, então, agora entender como isso acontece. Os morfemas são as unidades significativas mínimas que, ao se unirem, compõem cada palavra formando um todo semântico. Beleza, aqui vamos já entender a classificação. E essa classificação tem esse nome, né? Meio difícil assim, mas é voltado mais para a questão da gramática, da teoria, tá? Mas não muda nada. Classificação lexicais e gramaticais, tá? E o que seria essa classificação lexical? As lexicais, por exemplo, são formadas pelos adjetivos, substantivos, verbos, os advérbios, de modo... Pronto, tá vendo? Como tudo isso você já tem conhecimento? Porque você já teve as aulas lá, né? Sobre classes gramaticais. E todas estas fazem parte lá daquele grupo das 10 classes gramaticais. E agora nós vamos aqui estar na parte específica, entender cada uma delas, como ela se constitui ou como ela se decompõe também. E aí, na verdade, como são aí elas em morfemas gramaticais? Os artigos, os pronomes numerais, as preposições, as conjunções e os demais advérbios, bem como os elementos mórficos que indicam número, gênero, modo, tempo e aspecto verbal. Ok, então aí praticamente as classes gramaticais. Beleza, vamos embora. Como se dividem os elementos mórficos? Radical, vogal temática, desinência, morfema flexionais, afixo vogal, consoante de ligação. Ok, muito bem. Então você está vendo que não tem nada difícil aqui, tá? Vamos agora estudar as partes, esses elementos mórficos das palavras, né? De cada uma. Vamos lá. Primeiro elemento mórfico, primeiro de tudo, a base de tudo. É como você agora que está aí, olha, assistindo esta aula, você está em casa, né? Vamos dizer que você tem algo que é raiz, que é base, né? É isso mesmo. Então vamos para a planta, olha, outra simbologia. O que fortalece essa planta? O que deixa essa planta forte, né? Que pode vir ventania e temporal, que é igual a Amadinha, forte, né? Que ela não cai de jeito nenhum. A raiz, né, gente? Isso tudo para te dizer que a raiz, ela vem para constituir essa primeira base da palavra, do termo, tá? Então, radical é o corpo da palavra, tá? É seu esqueleto e tem um significado básico. A ele são acrescidas, quem a ele? Ao radical são acrescidas outras partes mórficas lexicais. Né? Beleza. Então, vamos entender o que é essa raiz. Ok, então você tem aqui... Quem é essa pessoa? Feliz da vida né? Pura morena. Já revelou o segredo. É isso aqui. Então, a gente trouxe já o texto imagético para fazer o suporte com a palavra e você gravar na mente e no coração e não esquecer mais o que são morfemas e o que é esse radical. Vamos lá. Então, veja que nós temos aqui 3 palavras, né, que estão aí qualificando a nossa Avatar. Avatar, isso mesmo, beleza. Muito bem.
feliz, né? E aí, eu te pergunto, há uma diferença entre essas três palavras? Esses três termos? Não, né? Ok, eu estou falando diferença mesmo nos signos linguísticos. Todas as três foram construídas com os mesmos signos, as mesmas letras, não é isso? Muito bem. Então tá, vamos entender porque o comando aqui, o nosso conceito, diz que radical é o corpo da palavra. Pronto, tá aqui, ó. Feliz. Diz que radical é o esqueleto, tá aí, feliz. E que tem um significado básico, feliz é feliz. E a ele, então a esse radical, pode ser acrescidos, podemos colocar outras partes, que são aí a nomenclatura usada, outros morfemas, né? Outros pedacinhos, mas não fala em pedacinhos, tá? Outros morfemas. Então, vamos aqui ao segundo caso. Olha, permaneceu a raiz, feliz, e já está acrescido, já acrescentamos aqui o morfema, mente. Só que esse morfema está depois da raiz. É isso? Muito bem. Há outro caso em que nós podemos acrescentar morfema para o radical feliz? Sim. Olha que legal. Então, quando nós acrescentamos, no exemplo 2, o morfema mente, nós construímos outra palavra. Primeiro nós temos feliz, com o morfema mente nós já construímos outra palavra, nós fizemos uma composição, felizmente, e no terceiro exemplo nós utilizamos aí dois morfemas, olha lá, antes do radical, in, e depois do radical. Constituímos outra palavra, infelizmente. E mais adiante você vai entender qual é a classificação desse morfema que vem antes e que vem depois, beleza? Muito bem. Então, o radical é chamado de quê? Não escutei. É chamado de? Base. Ok. Se é base, ele aí é constituinte que designa a ideia básica da palavra. É a base. Vocês viram lá no exemplo? Feliz, 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 né? Então, é a ideia básica. Então, a partir da qual, dessa ideia básica, pode aí nascer novos vocábulos. E esses novos vocábulos podem ser, essas novas palavras, podem ser aí formadas, tá? E aqui nós já começamos a ver. Pode nascer outra palavra da palavra feliz? Sim, nós vimos lá duas, né? Felizmente e uma outra infelizmente. Mas nós temos um processo na língua portuguesa em que, anota aí, olha lá. As palavras oriundas de uma mesma base são denominadas cognatas, ou seja, fique de olho aqui nessa dica mesma básica. família etimológica. E olha o nosso texto, que legal. A gente trouxe mesmo a simbologia da família. Para você aí fazer, né, essa compreensão. Família etimológica, família, as palavras tem, né? Beleza. Então, quando nós falamos que o radical é a base, está aqui o exemplo. Dúvida, duvidosa, indubitável. Tá vendo aí? Mas a raiz ficou. Aí não. Tá? Muito bem. Beleza. E aí agora você já sabe como são constituídas e qual é a nomenclatura dessas palavras que elas vêm aí sendo constituídas de uma palavra radical, né? De uma palavra que é base. Então, são as palavras cognatas das famílias etimológicas, né? Vamos ver então quais são elas? Alguns exemplos, a gente trouxe vários, mas tem muito mais. É só você pegar a palavra raiz e dela, né, as suas derivadas que já vão pertencer às famílias cognatas. Olha que bonitinho o dente da nossa professora Amadinha. Quando eu era criança. Dente então, de leite. Então, olha só, vocês Vamos lá. vão observar aqui a questão da palavra dente. É aquela que está em negrita, a parte que estiver em negrita, tá dizendo que é a base da palavra. Então, tem um dente, dentado, dentinho, dentadura, dentário, denticulado, dentifrício, dentista, dentuça, desdentado, dental.
dentiforme. Então, o que não mudou aí? Qual foi a parte que não mudou? Então, até o T. Então, esta parte aí é o radical. Belezinha? Vou pôr só um R para ele já lembrar. Que não muda. Não muda. Outro exemplo vem da palavra vidro, vidraça, vidraceiro. Envidraçar, Né? vamos Claro, corrigir vamos que corrigir. envidraçar é com N, não com M. Pronto, corrigido. Pedra, pedregulho, pedreiro, apedrejar. Então, você vai observar aquela parte que não sofre alteração, quer dizer que é o radical, que é a base da palavra. Belezinha? Belezinha. Mais outro exemplo. Com terra, a palavra aqui, né? Inicial, palavra base, terra. Vamos ver. Terra, terreno, terreiro, terrinha, enterrar, terrestre, desterro, soterrar, aterrado. Então, amadinhos, preste atenção. Aí você vai, professor, é a base da palavra. O que acontece ali no desterro? Foi acrescentado o quê? Um prefixo. Antes do radical. Não falou que poderia acrescentar ao morfemas, ao radical? Então, aí estão os exemplos. Ok, aqui lembrando, né, das palavras cognatas que pertencem à mesma família etimológica, beleza? E aí você já vai ver mais adiante essa construção, né, com os sufixos, com os prefixos, tá bom? Calma, tenha calma, vamos adiante. Vamos falar de outro morfema, que agora é vogal temática. Vogal temática, né? Por que é vogal temática? Porque ela vai formar o tema da palavra. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo comer, come. Andar, anda. Partir, parte. Então, qual é tem o E, A, I. Vejam que já está em destaque, né? Aqui a vogal temática. Vogal temática do verbo comer é... E. Por quê? Vai dizer que ele é da segunda. Vamos lá. Essa eu queria falar desse comer, meu Deus do céu. Ô, melancia gostosa, né? Então tá, o verbo comer foi constituído aqui, né, esse termo com um morfema que é a vogal temática. Estamos nesse momento mostrando que, estudando, na verdade, que os termos se constituem, né, a palavra se constitui também com vogal temática. E você tem que entender isso, porque isso é para a vida toda, porque vai ser cobrado sempre. E para você também entender como essas palavras são constituídas. Se você não pensou em nenhum momento como cada palavra era construída, chegou a hora aqui de entender, tá? Então, olha lá, comer, a vogal temática E, andar, qual a vogal temática? A. E partir? I. Partir o coco, menino. Ô, delícia, né? Tá, mas tudo isso tem um objetivo, né? Quando você coloca dentro desses termos que indicam movimento, que indica ação, né, que indica estado, e aqui isso é uma ação, né? Olha lá, comer é uma ação, andar é uma ação, partir é uma ação. Isso tudo é para formar e indicar em que tempo, né, em qual conjugação estão esses termos, porque eles indicam verbo, tá? Então, quando a gente constitui aí comer, nós vamos entender que eles vão criar 3 classificações. A primeira, a R, indica? Que faz parte da primeira conjugação. ER. Da segunda conjugação. E IR. Terceira conjugação. Tá vendo o objetivo? Por quê? Né? Para os verbos. Fique de olho. Como se classifica as desinências? Aparece no final das palavras e estão diretamente relacionadas às flexões. São morfemas gramaticais flexionais. Ok. Flexões, né? Essa palavra é importante, tome nota. Então, elas estão relacionadas às flexões. Por quê? Porque elas têm que combinar, né? A flexão é a mudança que vai acontecer. Primeiro caso, as desinência nominal. Ela apresenta gênero e número dos nomes.
Como isso acontece? Lembra que nós estamos falando de morfema, aquele pedacinho só, né, que vai fazer esse movimento aí, essa flexão. Vamos ao exemplo da palavra autor. O que acontece aqui? Ó, tem a desinência de gênero, né? Desinência de gênero, porque gênero tá no feminino, né? Autora. E também tem a desinência de número, para indicar se a palavra vai ficar no singular ou ficar no plural. Tanto que vai usar o S para indicar a pluralização da palavra. No exemplo, gato, Gata e gatos. Gata, gênero, e gatos, o S marcando número. tá? Então falou de gênero, né? Lembre sempre que vai estar falando de masculino Ou feminino. ou feminino. Ok. E aqui plural, né? Você já vai... Singular ou Tá. plural. Plural. Mas nesse caso o S aí tá indicando pluralidade, beleza? Muito bem. Vamos lá então, mais um exemplo, deixa eu apagar aqui, porque está atrapalhando. A desinência verbal. Para que serve? Você vai observar a questão da desinência de tempo, de modo, de pessoa e número em relação aos verbos. Vamos ver então como fica essa construção. A desinência verbal, ela apresenta, né, o tempo, o modo, pessoa, número. Beleza. Um único exemplo para você compreender como se constitui aí essa desinência no termo verbal. Então, o verbo anda, né? O verbo andar conjugado, né? Porque daí lembra que está relacionada à flexão. Flexão é essa mudança para combinar, para concordar direitinho, né? Então, quando eu conjugo o verbo andar, tá? Ele vai ficar dessa maneira e vamos descobrir aqui como. Primeiro, anda, né? Anda. Esse anda, andávamos, né? Anda. Eu ando, tu anda, eles andam. É nesse ritmo de conjugação, tá? Andávamos. Esse A, nada mais, nada menos, é o quê? Vogal temática. O vá está indicando o quê? Andávamos. Esse vá indica Modo temporal. o tempo, né? Que tempo é esse? Andávamos. Está no modo indicativo. E qual tempo? Está no modo passado, pretérito. E nós, olha aí, nós andávamos. Aí indica o número e a pessoa. Que pessoa que tá? Se tá no primeira, segunda, terceira pessoa ou em número singular e plural. Aí você vai observar que o mo já está indicando que está na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, que é nós. Nós andávamos, né? Pronto. Então tá aí. Agora, mais uma, que é verbal, indica a conjugação do verbo. Primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, terceira conjugação, ir. Vamos entender. Brincam. Brincam. De cara você vai entender que, olha, quando você foca seus olhos para a desinência, para as desinências, né? Olha só. Como terminou essa conjugação do verbo brincar? Então, nós temos brinque até o C, o radical é a base, tá? Esse A é a vogal temática que indica a primeira conjugação, essa é a função da vogal temática, é indicar a conjugação. E a desinência, desinência número pessoal. Por quê? Porque vai dizer qual é a pessoa que está aí e qual é o singular ou plural. Brincam. Quem é que brincam? Tu brincam? Eu brincam? Não dá certo, né? Ele brincam? Não. Plural. Então, terceira pessoa do plural. Eles brincam. Tá? E fugisse. O radical do verbo, né? Fugir. Fuge. E aí, esse I nada mais é do que vogal temática, indicando que este verbo está na terceira conjugação, que é do verbo fugir, né? IR. Ok.
E agora, a desinência aqui, ó. Desinência modo temporal, indicando fugir-se, que está no imperativo subjuntivo. Beleza? Vamos a mais um pouquinho. Agora, desinência nominal. Assim como nós temos desinência para os verbos, também há desinência para os nomes, tá? E essas desinências nominais, elas partem das vogais átonas finas, que é A, E e O, que unidas ao radical, ou seja, junto com o radical nominal, se referem a um substantivo ou um adjetivo. Vamos ver o exemplo. Livro. Livro é um substantivo. O radical até o R, live, né? E o O, nada mais do que a vogal temática. E aí essa vogal temática é uma vogal átona fina, que está junto com o radical. Atraentes, o radical até o T, atraente. O E é uma vogal temática nominal, átona final. E a desinência, número pessoal, indicando pluralidade. Beleza? Agora, como é que se constitui o tema? O tema, ele se dá da união do radical com a vogal temática. Facinho, né? É isso aí. É como matemática, né? Radical mais a vogal temática. Então, temos aí contas, radical até o T, A é uma vogal temática e o S é uma desinência. Beleza. Vamos ver, então, o tema? Conta. De olho, vamos embora. Sobre vogal temática, nem sempre aparece, por isso existem palavras atemática. Toda regra tem uma exceção, né? Tá? E se não houver vogal temática, o tema e o radical são iguais. Pronto. Agora vamos para os afixos. Eu gosto demais dessa parte, porque daí é como um jogo de quebra-cabeça, né? Que você vai usando, ora antes do radical, ora depois do radical e também ao mesmo tempo, né? Antes e depois. Vamos ver isso? Afixo. Afixos já entendemos que são unidades ou elementos, né? Mórficos. Beleza. E que eles têm a função, ou seja, afixos, eles têm a função de gerar novas palavras. Beleza, vamos ao primeiro. Aí, prefixo é um morfema colocado antes do radical. Aí você tem a palavra leal. Se você colocar um prefixo antes, vai formar uma nova palavra que é desleal. Digno é uma palavra. Aí, se colocar o radical antes, o in, o que vai formar? Indigno. Então, todas essas palavras aqui, essas duas, são formadas por quê? Prefixo. Beleza, então. Vamos embora para mais outros exemplos. Agora, outro exemplo. Sufixo. Esse morfema é colocado após o radical. Como assim, amadinha? Por exemplo, leal. Acrescentou o sufixo mente, ficou lealmente. Da palavra dignidade, acrescentou o quê? O dade, porque você já sabe que ali eu tenho uma base, ali do digno, tá certo? Que é o radical da palavra. Ok. Vogais e consoantes de ligação aqui, deixa eu apagar. E aí, amadinha, pergunta. Vou apagar ali. Aqui. Não tem problema, vamos lá. Vogais e consoantes de ligação são morfemas colocados nas palavras para facilitar a pronúncia. Legal, então. Se é para facilitar, vamos então entender, porque coisa fácil é que a gente gosta. Vamos lá. Floricultura. Olha que legal. Agora sim você vai ser esse analista, né, de palavras e vai saber tudo sobre a construção de cada uma. Flor nada mais é do que? O radical. Vixe, Maria, não tá pegando a canetinha? Vamos lá. Flor é o? Radical. Muito bem. E o I?
é a vogal de ligação. Muito bem. E cultura? É o sufixo. Olha que legal. Pronto. Mais um exemplo agora. Paulada. Pau é o radical. O L é a consoante de ligação. O ADA é o sufixo. Tranquilo. Então, vogal de ligação no exemplo 1. No exemplo 2, nós temos... consoante de ligação. E é isso, aluno. Você, com certeza, gostou do conteúdo. É necessário que você compreenda mesmo esse processo, né, Márcia, de formação das palavras, porque isso aí cai em Enem. Nós vamos também trabalhar nos exercícios. Não só Enem, como concurso. E concurso. E outra, de conhecimento mesmo da língua que você aí é falante. É importante isso, é o domínio da língua portuguesa, tá bom? Valeu, porque agora chegou a hora do que mesmo? Trabalhando gênero. Então vamos lá, vamos ver aí o que o nosso aluno da NASA vai produzir. Olha que legal! Então, existem vários tipos de esquema. É verdade, Márcia? Com certeza, ainda mais para facilitar o entendimento de um conteúdo. Então, aqui são exemplos de esquema. Olha, você pode fazer desse jeito, né? Iniciando aqui o tema principal e dele nascem os outros subtemas, né? Também há esse outro exemplo, mais aí organizado, né? E aqui já ele vem completo, já vem até com exemplo, o tema, os subtemas e aí sucessivamente, né? Encadeando aí a temática. O que você vai fazer? Elabore, né, com os conteúdos estudados na aula, né, desta aula. O quê? E capriche no seu esquema, né? Não é isso? É isso aí, Fura. Legal, né? Bacana. A gente até deu algumas ajudas já, né? Sempre tá falando, faça seu esquema, faça seu esquema. E agora sim. Mas coloca ele aonde, amadinha, que ele vai guardar o esquema? No portfólio. É isso aí. Valeu, então. Obrigada Agora... pela companhia de vocês e até a próxima. Até a próxima. Valeu.